Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animados para mais um dia da nossa leitura bíblica. Estamos lendo os evangelhos de Jesus, escrito por Mateus, Marcos e agora já estamos no evangelho de Lucas. Inclusive, vamos finalizar o evangelho de Lucas hoje e começarmos o livro de João. E é interessante porque cada um tem uma percepção sobre Jesus, cada um mostra aquilo que mais mexe com ele, aquilo que ele tem mais interesse, né? Lucas está aqui mostrando que Jesus veio para todos, não apenas para os judeus. Então, nós já vimos várias histórias em ordem cronológica e agora estamos no capítulo 22 de Lucas. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, bendizemos teu nome. Sabemos, Senhor, quanto tu tens sido bom para conosco. Esteja conosco nessa leitura, nesta manhã, nesse dia. Pai, nós glorificamos teu nome e venha revelar-te a nós através da tua palavra. Eu oro bendizendo o teu nome. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Capítulo 22 do livro de Lucas. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temia o povo. Nós já vimos que os escribas, os sacerdotes estavam revoltados com Jesus e estavam procurando um jeito de matá-lo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha o sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12, e falou com os principais do sacerdote, com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então Judas foi lá, combinou que entregaria, mostraria quem era Jesus, para eles prendê-lo, e foi por 30 moedas de prata, nós já sabemos. Aí Jesus vai realizar, já está chegando a Páscoa, ele vai realizar a última ceia com eles, e ele fala assim, mandou Pedro e João dizer, ide preparai a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram, onde quer que nós preparemos? Ele diz, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e fazei os preparativos. Indo eles acharam como lhe havia sido dito, prepararam a Páscoa. Chegado a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E lhes disse, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça. Então Jesus cria esse vínculo, ele está com esse vínculo, né? Ele tinha um amor muito grande pelos seus apóstolos. E ele fala, eu desejei muito estar com vocês antes que eu padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus está ali mostrando que está encerrando seu ministério. E tomando o cálice, havendo dado graça, tomai e parti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino dos céus. E aí eles celebram a Páscoa, né? Fala do corpo, e fala que essa agora é é o cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Ele faz aqui uma nova aliança. Lembra da aliança que tinha com Abraão, da circuncisão e etc? Agora Jesus faz essa nova aliança com os seus discípulos. E aí também, eles começaram a se contendar, quem que é maior, quem que não é melhor. Aí o Senhor Jesus mostra que fala assim, quem é no reino dos céus, maior é aquele que serve. Eu vim e estou aqui servindo vocês, né? Porque enquanto eles estavam ali de boa, Jesus estava servindo. Então começa essa discussão, quem que é maior, quem que é melhor. E Jesus mostra isso a eles, ó, maior é quem serve. Aí, nesse mesmo contexto, é quando Jesus fala para Pedro que ele vai negá-lo 3 vezes. E Pedro fala, não, imagina, Jesus, não vou fazer isso.
Mas lá na frente a gente já viu que ele realmente nega Jesus. E aí ele fala sobre as duas espadas. Ele diz: quando vos mandei sem bolsa, alforje e sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhe, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforje, e que não tem espada, venda sua veste e compre-a. Porque quando vos digo que importa em que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque que está escrito de mim terá cumprimento. Eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E eles disse: basta. Esse a gente vai ver onde vai ser usada essa espada, né? E esse aqui era uma analogia, tá? Não é porque eles tinham que andar armados nem nada, não. Uma analogia que Jesus faz. E aí Jesus vai para o Getsemane. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. Quando ele chegou a aquele lugar, disse-lhe: orai para que não entrais em tentação. E apartou deles acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, e diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. Gente, olha o nível de angústia que Jesus estava, que aparece um anjo para lhe confortar naquele momento de angústia. E ele estava em tão profunda agonia que orava mais intensamente, e o seu suor tornando-se em grandes gotas de sangue que corriam até um chão. Pausa. Esse sangue que corria é o sangue de entrega de Jesus. Aquele sangue que é derramado lá na cruz, Jesus se entrega à morte também, mas a primícia, o primeiro sangue, Jesus entrega aqui, ó, Jesus está chorando, está angustiado a ponto de sangrar. E aí ele levantou da oração e foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Olha o nível, sabe aquele momento de profunda tristeza, que dá aquele desânimo, dormindo de tristeza. Eles estavam muito abatidos também. E aí ele diz: por que estão dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E aí nisso ele está ainda falando, chega Judas com os sacerdotes e etc. E aí E Jesus disse a Judas: com beijo trai o filho do homem? E vendo que estavam com ele, o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos-os a espada? E um deles feriu o servo. Nós sabemos que foi Pedro que feriu e cortou a orelha de um deles que estava ali, de um soldado. E aí Jesus responde: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, e aos capitães do templo, e aos anciões que tinham ido contra ele: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? E tendo eles todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aí é nesse contexto, né, que ele vai ser levado, e Pedro vai negar Jesus 3 vezes e sai entristecido, né, para fora e chora amargamente. Já lemos sobre isso. Aí Jesus vai perante o Sinédrio, é quando Jesus vai ser julgado. Nós já lemos o julgamento de Jesus. Eles levam ele para Pilatos. Pilatos não vê motivo para prendê-lo. Aí manda ele para Herodes. Herodes, que estava louco para conhecer, nós vimos lá atrás que Herodes estava assim, querendo saber quem que era esse novo João Batista que tinha ressuscitado. E aí eles levam ele para Herodes, e depois Herodes devolve para Pilatos. Então começa a acusá-lo, né, dizendo que ele está pervertendo o coração da nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, é o rei. E Pilatos fala assim: tu és o rei dos judeus? E ele te fala: tu dizes. Jesus não se autoproclama. Nós vamos ver lá no Evangelho de João que só tem 2 pessoas que o Senhor Jesus fala que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. E aí Pilatos não achou culpa nele, né? E cada vez eles insistiam mais, fazendo aquele alvoroço, dizendo que ele saía ensinando por toda a Judéia e a Galileia e etc. E aí, então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se ele era o Galileu. E sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, remeteu então ele a Herodes. Então eles voltam
E Herodes devolve ele. E fala aqui no versículo 15 do capítulo 23. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Então, mandou soltar, mas aí a multidão falou assim: não é para soltar ele não, solta Barrabás e mata ele no lugar de Barrabás. Então falou ele de outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam o contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos quer realmente soltar Jesus porque ele não vê nenhum erro nele, não vê nada que ele fez de errado. Então, ele, pela terceira vez, ele disse: mas que mal fez este homem? Não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei e depois solta ele. Mas eles estavam com grandes gritos e pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Então nem o próprio Pilatos queria crucificar Jesus. Mas ouvindo ali o povo, ele acaba, para evitar mais confusão, ele acaba trocando, solta Barrabás e manda crucificar Jesus. Aí Jesus, no cabe do Gólgota, levando a cruz, já estava todo machucado. Eles pedem para a multidão que acompanhava ele e tal, e ele pede para deixa eu ver se tem um nome, Simão Cirineu, ajudá-la a levar a cruz. E aí vai chegar o momento da crucificação. E aí chegaram naquele lugar chamado Caveira, crucificaram, e um dos malfeitores à direita e o outro à esquerda. Enquanto Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve a si mesmo então, se é Cristo, o Filho escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava o título escrito em letras grandes, romanas e em hebraico, dizendo: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se é tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando nessas condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebem o que nos foi feito e que merecíamos, mas ele nenhum mal fez. E Jesus disse: Senhor, e a Jesus disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E já era quase a 6ª hora, e houve trevas em toda a terra, e a hora nona. E escureceu-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo disso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Esse centurião reconhece ali que Jesus era o Filho de Deus, porque a morte de cruz, ela era uma morte por asfixia. Ia chegando aquela hora que a pessoa ia ficando asfixiado e caía a cabeça para frente e morria. E Jesus não morre ali por asfixia, assim, simplesmente ele entrega-se à morte. Ele fala: Pai, e a Bíblia fala que ele falou em alta voz. Em alta voz. E quem está morrendo por asfixia, gente, não tem condição de falar em alta voz. Então Jesus entrega-se ali, e o centurião, que era acostumado a ver aquele tipo de morte, ele fala: opa, isso aí tá diferente. Não é assim que as pessoas morrem. Realmente esse homem era justo, é o Filho de Deus. E a sepultura de Jesus, nós sabemos que foi José de Arimateia que foi lá e comprou, né, pediu para que eles deixassem ele sepultá-lo lá na sua
na sepultura que ele tinha. E aí envolveram ele com um lençol e colocou no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto, porque nunca ninguém tinha sido enterrado ali. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiam também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. São essas mulheres que vão lá depois para ungir o corpo de Jesus. Mas eles não prepararam ali o corpo nem nada, porque não deu tempo, porque já ia começar o sábado, né? No capítulo 24 mostra a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Ok, já passou o sábado, vamos lá preparar o corpo de Jesus, como é o costume. E acharam a pedra já removida, e então entraram lá no sepulcro e não acharam o corpo de Jesus. E elas, estando perplexas a esse respeito, eis que parou junto dela 2 varões, com vestes resplandecentes, e disseram: o que buscais aqui o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia que ressuscite. Aí ele lembra delas. E lembraram-se dessas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana, Maria mãe do Tiago e as outras que com elas estavam, e diziam estas coisas aos apóstolos. Então elas saíram contando ali que Jesus havia ressuscitado. Mas eles não criam. Agora Pedro levantou-se e correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lenços ali postos, e retirou-se admirado consigo aquele caso. E aí Jesus, lembra que Jesus falou que ia com eles para eles se encontrarem lá na Galileia? Eles falaram, Jesus falou, vamos, depois que ressuscitar, a gente vai se encontrar na Galileia. Acontece que dos discípulos dele, não dos 12, mas Jesus tinha mais discípulos. Ele não era só os 12 discípulos. Estavam indo para Emaús, era o sentido contrário. Era o sentido contrário da Galileia. E aí Jesus aparece lá no caminho de Emaús. Parece que é uns 11 quilômetros, gente, de diferença, de distância do lugar que eles tinham. Eles estavam indo para um lado, ele para o outro. E ele vai e começa a conversar com esses discípulos. Aí fala, por que vocês estão tristes? Aí fala, mas você não sabe? Só você é o único que não está sabendo. Mataram Jesus, crucificaram Jesus e tal. E aí ele fala assim, mas você não sabia? E Jesus começa a contar para eles, desde E ele fala, Jesus era um profeta poderoso, etc. E aí Jesus começa a contar as histórias bíblicas, inclusive as narrativas proféticas que falaria que Jesus ressuscitaria e etc. E aí eles vão conversando. Até que quando eles chegam, começa até por Moisés, dos profetas, explicava-se o que era, o versículo 27. Explicava o que achava em todas as escrituras. Aí chegaram à aldeia para onde ia e fez com que eles iam. E Jesus falou como se fosse para mais longe. Só que eles falaram, não, fica conosco, já é tarde. E aí Jesus entra para cear com eles. E aí Jesus vai e parte o pão. Eles já estavam acostumados a ver Jesus partir o pão. Ele está vendo Jesus ali, quando eles reconhecem Jesus, some. E aí Jesus some deles. E aí Jesus vai aparecer lá onde estão os 12 apóstolos. E aí Jesus, quando eles estão lá, todo mundo alvoroçado, falando, gente, como assim? Como Jesus ressuscitou? E aí falando essas coisas, versículo 36, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E aí Jesus aparece, e eles ficam espantados, atemorizados, pensavam que tinha havido um espírito. Eles pensam que viu o espírito. E aí Jesus diz, por que estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos a vós? Por que você está achando que eu sou espírito? Né? E vede as minhas mãos, e olha os meus pés, que sou eu mesmo. Toca e vede, pois espírito não tem carne nem osso, como vês que eu tenho. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disseram, tendes aqui alguma coisa de comer?
Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Por que Jesus faz isso? Que espírito não come, gente. E aí Jesus mostra que ele realmente está ali em carne e osso, ele ressuscitou, o seu corpo físico está ressuscitado e ele come o peixe e come o favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhe: Estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. Então abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse: Assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então Jesus falou: olha, isso realmente precisava acontecer. Sei que foi triste e tudo, mas estou aqui ressuscitado, como dizia as Escrituras. E em seu nome se prega, aí ele vai e fala, e que em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas só sois vós testemunhas. E eis sobre vós envio promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí levou-os para fora até Betânia, levando as mãos e abençoou. Isso aqui ele já está contando a ascensão de Jesus. E apartou deles e foi levado ao céu. E adorando a eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, Lucas termina a narrativa contando da ressurreição de Jesus, falando que, olha, inclusive, ele comeu, ele realmente ressuscitou. E ele fala, e vós sois testemunhas dessas coisas. Então, ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Esse é o final do livro de Lucas, né, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. E aí agora vai começar o evangelho na perspectiva de João, o evangelho segundo João. E João, ele escreve para os cristãos da Ásia Menor, né, para que eles compreendessem o ministério de Jesus, né, que Jesus era 100% homem. Por quê? Predominava ali aquelas crenças gregas e tal, que na Grécia eles criam naqueles deuses que andavam pelo mundo, como eles criam como que fala, meu Deus, Zeus, né? Esses deuses assim, que são espíritos que vagueiam ali pelo mundo, estão com ele entre os homens. Mas João quer mostrar que Jesus foi 100% humano, ele veio em carne e osso, e ele não era só um espírito pela terra, ele era um homem comum, que ele quer mostrar a humanidade de Jesus, que ele veio em carne e habitou entre nós. Essa é a ideia que João quer mostrar no seu evangelho. Enquanto um quer mostrar que ele é o Messias, o Cristo, outros quer mostrar a autoridade de Jesus, outros quer mostrar que o evangelho é para todos, esse quer mostrar que Jesus veio em carne e osso e habitou entre nós. E ele começa dizendo lá desde o início, ó, ele já não começa como o nascimento de João Batista, ele já começa lá do início e fala assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, era só uma palavra, mas estava lá. Jesus estava lá. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era luz aos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Ok, ele fala, olha, desde o início Jesus já existia. Ainda não como um homem carne. Mas aí ele vai contar agora que veio João Batista, e viu um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista, né? Era João, a gente conhece ele como sendo João Batista. Ele veio para testemunho e para que testificaste da luz, para que todos crescem por ele. Então, era João falando aqui que veio o profeta e que veio Jesus para que todos crescem nele. E aí, ele vai e fala aqui, ó, e ele veio para testemunho e para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem e que veio ao mundo, estando do mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aí agora está falando de Jesus, que veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas todos os quantos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
Filho de Deus aos que creem no seu nome. Ou seja, a condição de ser chamado, de ser reconhecido Filho de Deus é reconhecer e receber Jesus. Olha isso. E crer no seu nome. E os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, somos verdadeiramente herdeiros, né, devido a essa condicional. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Ou seja, ele veio humanamente. E aí ele conta o testemunho de João Batista, né, que falava, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Por isso que ele começa dizendo que no princípio era o Verbo. Só um minutinho, gente. E aí, ele conta o testemunho de João Batista, né, falando que Jesus era eterno, que veio antes e agora vem depois dele. E todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí que ele está falando das duas alianças, a antiga aliança, né, a velha aliança lá do Antigo Testamento, e Jesus agora com a sua graça trazendo a nova aliança para o Novo Testamento. Aí ele conta aqui que o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém, né, perguntasse quem és tu? E ele confessou e não negou, eu sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és, porém? És tu Elias? Ele disse, não. És tu profeta? Ele respondeu, não. Disseram, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Quem diz de ti mesmo? E diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E o que tinha sido enviado eram os fariseus. Aí ele começa continuando as histórias, e aí ele fala, o que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Né? E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aí no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, por que João está falando ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque nós sabemos que o sacrifício que tirava os pecados era o cordeiro imaculado, né, sem mancha, sem nenhuma doença, sem nenhuma deficiência. Era um cordeiro primogênito e sem manchas e sem defeitos. E aí ele mostra Jesus como sendo esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, aí Jesus vai ser batizado, né, para que cumprisse o princípio, batizado nas águas, que era para a gente, para os cristãos, é um princípio de reconhecimento de Jesus, né? E aí começa a contar as histórias dos apóstolos de Jesus. E interessante que João vai mostrar para nós vários encontros individuais de Jesus com as pessoas. Nós vimos ali grandes multidões e tudo aqui, ele foca mais nos encontros individuais. Aí ele fala dos primeiros apóstolos, né, que no dia seguinte, João estava, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, diz, eis aqui o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando e vendo que ele seguia, disse, que buscais? E eles disseram, Rabi, ou seja, mestre, onde moras? Ele disse, vinde e vede. E foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª, ou seja, já era quase 4 horas da tarde. E era eles André, irmão de Pedro, Simão Pedro, e um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então, eles eram discípulos de João Batista e viram Jesus falar, nossa, esse é ele, então vamos seguir ele, né? Aí no dia seguinte, Jesus levou e olhou para eles e disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e chamou Filipe e disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse, havemos
achado aquele que Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Filipe: vem ver. E Jesus viu Natanael e disse com ele, eis que aqui o verdadeiro israelita, em que não há dolo. E disse Natanael: de onde você me conhece, Jesus? Ele falou: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Debaixo da figueira era um local que eles costumavam estudar as escrituras, né? Então era um lugar de estudo. Então Jesus falou assim: eu te vi lá estudando as escrituras. Então Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te diz, vi-te debaixo da figueira, eis e crê? Coisas maiores do que essa você verá. Ela: você não viu nada ainda. E disse Jesus: na verdade, eu te digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E aí vai contar a história agora das bodas de Caná, aquele casamento onde acaba o vinho, e aí a mãe fala assim: Jesus, Maria fala: Jesus, acabou o vinho. Ele fala: tá, e aí? Ela fala: não, preciso fazer alguma coisa. E é quando Jesus vai e transforma a água em vinho. Todo mundo viu ali, quem estava com ele, mas o mestre de sala não viu, e ele fala: nossa, vocês estão servindo o melhor vinho no final da festa, não é comum isso, né? Por quê? Porque Jesus quer mostrar ali esse ambiente de família, né? Que Jesus traz alegria para a nossa casa, para a nossa família. E essa alegria, né, do melhor da festa veio através de Jesus. E aí depois ele conta a história que Jesus purifica o templo. Nós sabemos que lá no templo eles estavam vendendo bois, ovelhas, pombos, e os cambiadores estavam sentados lá ganhando a vida, ganhando lucro, e isso não fazia o menor sentido, porque o templo era para ser sacrificado, ali os animais que fossem as primícias das famílias. Aquelas pessoas que estavam ali levavam seus melhores animais para ser sacrificado, né, em razão dos pecados, etc. E o povo vendia lá, falava: ó, fulano tá passando, vamos ali sacrificar lá pelos pecados lá de casa? Vamos, aí compra ali um pombinho, compra um cordeiro e tal. E Jesus fala: não, você não pode fazer uma coisa dessa. Tirai daqui e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me devolverá, que está lá no Salmo 169, versículo 9. E responderam então os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazer isso? E Jesus falou: derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. Mas ele estava falando do corpo dele. E essa frase que eles vão usar para depois matarem Jesus, né? E ele falava do templo do seu corpo. E quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que eles disseram isso e creram nas escrituras e na palavra de que Jesus tinha dito. Olha, João já narra aqui, porque o livro de João ele foi escrito cerca de 80 anos depois de Cristo. E aí ele vai, no capítulo 3, fala para Nicodemos acerca do novo nascimento, que Jesus fala, Nicodemos, né, era o príncipe lá dos judeus, e ele um dia foi ter com Jesus à noite, e disse aqui, no versículo 2 do capítulo 3, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fala: mas como que um homem vai nascer de novo sendo velho? Como que ele vai poder tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus disse, no versículo 5, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos diz, como que pode ser isso? E Jesus diz, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vivemos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerei-vos nas coisas celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Lembra que Moisés foi levantado, colocou a serpente como se fosse uma espécie de cruz ali, e as pessoas que estavam doentes tinham que acabar com medo e olhar para aquela serpente para que fossem curadas. Então agora Jesus fala também que ele precisa também, assim como foi levantado na cruz ali aquela serpente, ele também será levado. E aí ele fala, porque Deus enviou ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê será condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio para o mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E os homens, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, mas para as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque não são feitas em Jesus. Então Jesus está aqui explicando para Nicodemos, nascer de novo é você renovar a sua mente, é você trazer esse novo entendimento para a sua mente. Você não é voltar lá ao tempo, é você renovar e entender essa nova aliança, esse novo pacto, porque Jesus manda o seu filho agora para morrer por todos nós. É esse entendimento que ele tem que ter um novo entendimento sobre a salvação. Aí tem o outro testemunho de João Batista, né, que João Batista estava lá na prisão e aí ele estava preso. E houve então, versículo 25, uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, no qual tu deste testemunho, ele batizado e todos vão ter com ele. E João respondeu, o homem não pode receber coisa alguma, senão lhe for dada do céu. Vós mesmos vos sois testemunhas de que diz, eu não sou o Cristo, mas eu sou enviada diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra muito com a voz do esposo. E assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. É João Batista testificando aqui sobre Jesus. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, nós vemos aqui o próprio João Batista testemunhando a respeito de Jesus. E agora começa esse encontro pessoal aqui, ó, de Jesus com aquela mulher de Samaria. Lembra a mulher que estava ali à beira do poço? E ela vai lá e ele pede água para ela. E ela fala, você não deveria nem ter falado comigo, eu sou uma mulher samaritana, né? E aí ele fala, tá, e como que tá o seu marido? Aí ele fala, não, você nem tem marido. E isso era mais ou menos meio-dia, uma hora que as outras mulheres não vinham. Porque essa mulher, Jesus mesmo fala para ela que, ó, olha como que é esse diálogo. Era meio-dia, ela é um horário que as outras mulheres não costumavam ir, ela ia sozinha, e ela fala, você nem deveria estar conversando comigo. Aí Jesus fala, se tu conheceras do dom de Deus que é o que te diz, dai-me de beber, que tu lhe pedirias e ele daria água viva. E ela falou, eu não tenho como tirar a água do poço que é fundo, onde pois tens água viva. E ela fala, és tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu poço, beber dele próprio, dele, os filhos dele, o seu gado? E Jesus responde, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E ela fala, então me dá dessa água? E Jesus, disseste bem,
ele falou, vai e chama o seu marido e vem cá. Ela falou, eu não tenho marido. Ele fala, muito bem, disseste bem, não tem marido. Porque tivesse 5 maridos e agora o que tu tens não é teu marido. Isso você falou a verdade. Aí ela fala, eu vejo que tu és profeta. E aí fala, nossos pais adoram neste monte, vos dizeis que em Jerusalém, o lugar de onde deve adorar. E Jesus disse, mulher, crê-me que a hora te vem em que neste monte, nem eu em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adoram. Deus é espírito, e importa que os adore e adore em espírito e em verdade. E a mulher diz, eu sei que o Messias, o chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E ele diz, eu sou, eu que falo contigo. E aí Jesus se revela, é a primeira revelação que Jesus fala, que fala assim, eu sou eu, o Cristo. E aí vem os discípulos que se maravilharam dele falando com aquela mulher e tal. E uns pai perguntam, por que você está falando com ela? Aí ele fala assim, aí nisso a mulher sai correndo e deixa o cântaro e foi à cidade contar para as pessoas. E aí ele fala, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, e porventura não é ele o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então Jesus se revela ali, dizendo, eu sou o Cristo, para a mulher samaritana. E aí ele conta aqui a parábola da ceifa e dos ceifeiros para os discípulos. E aí ele vai e cura o filho do oficial do rei, né? Lá depois que ele foi para Galileia, Jesus testificou um profeta que não tem honra em sua parte. Lembra que o pessoal falou lá que ele é só o filho de José e tal. Nós lemos isso nos outros evangelhos. Uns falando que ele era o Cristo, filho de Deus. Ele falou, imagina, esse aí é o filho de José e da Maria. E aí Jesus vê que testifica que um profeta não tem honra na sua própria pátria, no versículo 44. E aí chegou na Galileia, um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, e em Cafarnaum, e ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia e foi ter com ele, e rogou que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e foi. E descendo ele logo, saíram ao encontro dos servos e anunciaram, dizendo, o seu filho vive. E perguntou que horas que achara melhor. E aí eles falaram, ontem às 7 horas a febre o deixou. E ele entendeu que o pai, que aquela hora mesmo, foi a hora que Jesus disse, o teu filho vive. E ele creu, e toda a sua casa. E Jesus fez um segundo milagre quando ia para a Judéia, da Judéia para a Galiléia. Então ele confere ali, fala, nossa, que horas que esse menino recuperou? Eles falam, foram às 7 horas. E aí ele lembra que era justamente a hora em que Jesus falou para ele. E aí Jesus vai curar o paralítico lá no banco de Betesda. E havia uma festa nos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. E nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Gente, não importava a enfermidade. Ali, quem pulasse primeiro era que era curado. Mas eu imagino o paralítico, se ele ia conseguir. O cego consegue se movimentar, né? O surdo, enfim, todo tipo de paralisia. Mas a pessoa, todo tipo de doença. Mas a pessoa que é paralítica, que se arrasta, como que ela ia ser a primeira a se lançar lá quando o anjo descia, né? E aqui fala que um anjo descia, movimentava as águas, e o primeiro que ali descia, depois desse movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então existia ali. E aí Jesus fala assim, você quer ficar sã? Aí ele começa, mas é porque todo dia vem o anjo. Aí ele começa a dar desculpa, né, cheio de vitimismo. E Jesus vai e fala assim, levanta e toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou sã
e tomou a cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram que ele tinha curado: é sábado e não é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram: e quem que é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus já se havia se retirado. Em razão daquele lugar veio grande multidão. E depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Então, na hora que ele foi curado, ele não olhou e falou: não está mais aqui. Mas aí depois ele encontra Jesus lá no templo. E aí Jesus fala: olha, não peques mais. Ele sempre falava isso, né? Perdoando os pecados do pessoal. Aí Jesus declara-se filho de Deus para outra pessoa. Aí por causa dos judeus perseguiram, versículo 16, perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não se pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz, e ele mostra as maiores obras do que estas, para que vos maravilhareis. E aí Jesus vai falando que ele não pode fazer nada, não pode exercer nada aqui na terra sem se que o Pai o faça. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julga, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Versículo 30 do capítulo 5. Então Jesus está ali falando que ele é o Filho de Deus, né? Que é o Pai dele que o enviou. O 6 mostra, capítulo 6, mostra a multiplicação dos pães e peixes que nós vemos lá em Mateus 14, Marcos 6 e em Lucas 9. Né? Quando Jesus partiu da Galileia e chegando lá do outro lado do mar, que era de Tiberíades, que tinha aquela grande multidão que seguia, e Jesus faz a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, que tinha um rapazinho ali que tinha, porque ele fala: olha, tem muita gente com fome, o que nós vamos fazer? E ele fala: vamos dar comida. Aí ele fala: mas nós não temos. Mas o que temos aí? Tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus serve aquela multidão de 5.000 homens e mulheres e mais crianças, e ainda sobra 12 cestos de pães. E aí depois disso, veio a tarde, os discípulos desceram para o mar, entraram no barco, e o mar em direção a Cafarnaum, e já estava escuro, e Jesus ainda não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E aí, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximou-se do barco e temeram. Porém ele disse: sou eu, não tem mais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Que é aquele momento onde que Pedro relata que ele fala assim: esse é tu mesmo, então manda que eu ande. Aí Pedro começa a andar sobre as águas, se afunda e etc. E Jesus salva Pedro de novo, fala: homem de pequena fé. E aí Jesus, no dia seguinte, né, que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais nenhum barquinho, e que Jesus não entraram os seus discípulos naquele barquinho, que os seus discípulos tinham ido sós, perto do lugar onde eles comeram pão, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus disse: na verdade eu vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então, eles foram lá onde Jesus tinha repartido, multiplicado o pão, foram: cadê ele que não está aqui? Aí eles vão atrás de Jesus, porque eles estão atrás, gente, do pão, da multiplicação do pão. Então, quantas vezes nós estamos atrás de Jesus, não pelo que ele é, né, mas pelo que ele pode nos dar.
Então é um momento de reflexão aqui para nós. Ele fala assim, ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este Pai deu e o selou. E disseram, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E ele fala, e que sinal pode fazer para que vejamos se cremos em ti? E aí nossos pais comeram no maná do deserto, como está escrito, Deus deu pão do céu e disse Jesus, na verdade eu digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram, dai-nos sempre desse pão. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aí eles ficam assim, como assim o ser um homem é o pão? Mas Jesus está falando no sentido de ele ser o Filho de Deus, né? Eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca mais terá fome. E aí tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, tipo, eu sou dele, nada me pode roubar dele, é sobre isso, né? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Então essa, Jesus falando qual que é a vontade do Pai, é que nós creiamos em Jesus para que nós possamos ter de volta a vida eterna, que foi com esse intuito que Deus criou o homem, para que o homem tivesse vida eterna. Muito, aí lá na frente, depois ele vai para a sinagoga, vai dar os ensinamentos, aí depois muitos dos discípulos ouviram disso e disseram, dura esse discurso que pode ouvir. Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, falou, por que isso vos escandaliza? Que queria, pois, que visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para que nada aproveita, e as palavras que eu vos disse são Espírito de vida. No capítulo 7, ele fala sobre as incredulidades dos irmãos de Jesus. Lembra que ele estava lá falando, e aí ele começa a pegar pesada, e aparecem os irmãos de Jesus e a mãe dele? Então, no capítulo 7, ele relata essa história aqui, ó. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar mais pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. E aí estava próxima à festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, e disseram, pois seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure a ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. E se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E disse-lhe Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à sua festa, e não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isso, ficou na Galiléia. Os irmãos de Jesus só vão realmente crer depois que Jesus ressuscita. Porque até eles mesmos não acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Aí Jesus ensinando o templo da festa do tabernáculos, né? E faz distinção aqui entre os judeus. No último grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão desde o seu ventre. Né? E isso disse ele pelo Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus, ainda não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente ele é profeta. E outros diziam, este é Cristo. Mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galiléia. Então sempre havia esse conflito, né? Quando eles ouviam Jesus falando, eles falavam, nossa, esse é o Cristo, né? E aí alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Porque lembra que
que ele está lá no templo ensinando e tudo. Quando ele vai ser preso, ele fala, eu já tive tantas vezes falando lá no templo, vocês não falaram, não fizeram nada, e agora vocês vêm aqui. E aí, no capítulo 8, é a história da mulher adúltera, que é aquela mulher que foi pega em flagrante, em adultério, e a lei de Moisés era que ela fosse apedrejada, né? Tanto ela quanto o homem. E eles levam aquela mulher lá, e os escribas e os fariseus conheciam bem a lei e trouxeram ali aquela mulher que foi pega e adultério, né? E aí Jesus fala assim, ficou escrevendo com o dedo na terra e fala assim, na lei que mandou Moisés, que seja apedrejado, e vocês o que dizem? E aí Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra e insistisse, perguntando, aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais dos que estavam com a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. E aí, Jesus depois faz o discurso sobre a sua missão, né? Jesus falou outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem que me segue não andará em trevas, mas terá a luz na vida. E disseram, pois, os fariseus, tu testificas a ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico a mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde vim e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e ninguém eu julgo. E na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Aí então disseram, e onde está teu Pai? E Jesus responde, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E essas palavras de Jesus no lugar dos tesouros, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E aí uns diziam, porventura queres matar a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou e não podeis vós ir? E dizia, vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. E por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E disseram, quem és tu? Jesus disse, isso mesmo, já desde o princípio vos disse. E muito que tenho a dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam, e que eles falavam do Pai. E disse Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tens deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E dizendo essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos ninguém. Como disso sereis livres? E aí respondeu Jesus, na verdade vos digo que aquele que comete pecado é servo do pecado. Pois se o Filho verdadeiramente libertar, verdadeiramente serei livres. E lá no 51 ele fecha. Na verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. E no 58 ele diz, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí Jesus vai e cura um cego de nascença, né? E aí pergunta, Jesus, o que ele fez para quem nascer cego? Quem foi que pecou? Jesus, não, ninguém pecou, né? E aí ele fala assim, eu estou no mundo e sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra com a sua saliva, fez e untou um lodo e passou nos olhos do cego e disse, vai lá e lava no tanque de Siloé. E ele foi, lavou e voltou vendo.
E olha só, Jesus se revela aqui para o cego e fala assim: Jesus ouviu que te expulsaram e encontraram, disse, o cego lá, né? E aí Jesus fala assim: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Aí Jesus fala assim: crês tu no Filho de Deus? Ele fala assim: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus fala: tu já tem visto, é ele que fala contigo. E ele diz: eu creio, Senhor, e o adorou. Ele já tinha sido curado por Jesus. E aí ele fala, ele se revela, fala: olha, eu sou Cristo. Então ele se revelou lá para a mulher do tanque a mulher lá de Samaria, a samaritana, como agora também se revela para esse cego que estava enxergando. E aí Jesus fala que ele é o bom pastor, né? Ele fala que ele é a porta, né? Do pastor das ovelhas. Ele fala: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. E o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Está no capítulo 10, versículo 11 aqui, ó. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí tem a festa da dedicação, né? E aí Jesus vai para aqui o João vai para o capítulo 11, que conta a ressurreição de Lázaro. Lázaro é um amigo de Jesus, né, que estava enfermo, e lá em Betânia, as irmãs dele, Marta e Maria, e manda um recado para Jesus, falando: olha, Senhor, versículo 3, eis que Lázaro está enfermo, é aquele que tu amas. E Jesus fala: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aí ele continua o caminho e tal, e vai indo. E Jesus fala: não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeces, porque vê a luz do mundo. Depois ele vai indo embora, vai demorando, e aí começam a contar para Jesus: ó, Lázaro já está morto, e fogo por amor de vós, em que lá eu não estivesse, para que endireiteis, mas vamos ter com ele. Aí Jesus vai, fica sabendo e vai lá. Aí Tomé fala assim: chegando Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então Lázaro já tinha sido enterrado fazia 4 dias. Gente, esses 4 dias, Jesus, existia uma crença entre eles que um profeta podia ressuscitar a pessoa até 3 dias. Mas Jesus espera passar 4 dias para mostrar realmente que a ressurreição de Lázaro não era assim uma coisa simples. Jesus realmente havia ressuscitado ele. E aí Marta, ouvindo que Jesus estava vindo, foi ao encontro, e a Maria ficou em casa sentada. Mas aí Marta fala assim: ô Jesus, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala assim: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. E ele fala: eu sei, vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus fala: não, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando aqui para ela, e é a frase do nosso dia: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. E você crê nisso? Olha a pergunta que Jesus fala para ela. E ela fala: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e que há de vir no mundo. Então isso, chamou em segredo a Maria e disse: o mestre está aqui e te chama. E então Jesus não tinha ainda chegado à aldeia, mas estava no lugar onde a Marta o encontrara. E vendo, pois, os Jesus que estavam com ela em casa e os consolava, que Maria apressadamente se levantaram e saíram e seguiram. E vai para o sepulcro para chorar ali. Então, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, lançou-se aos seus pés, dizendo: ah, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando, os judeus que com ela viam, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: e onde puseste? E disseram: Senhor, vem ver. Então, aí tem um versículo, menor versículo da Bíblia, que fala assim: e Jesus chorou. Então, Jesus chora porque para mostrar que ele conhece a nossa dor, que ele entende, né? Ele estava chorando ali, porque todo mundo estava chorando, então Jesus compreende a nossa dor. Aí então fala assim: ó, vede como que. Aí disseram: nossa, ele amava Lázaro, não está chorando.
E alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que ele não morresse? Aí começam as críticas, né? Aí Jesus, se movendo outra vez de muito de si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E Jesus falou, tirai a pedra. E Marta falou assim, Senhor, já está cheirando mal, por que já faz 4 dias? E Jesus disse, não tens dito que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse por causa da multidão que está ao redor, para que creiam em tu, que tu me enviastes. Agora, tendo dito isso, clamou uma grande voz, Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E disse Jesus, desligai-o e deixe-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Olha, os judeus cremos em Jesus. Então, os fariseus agora vão formar um conselho para matar Jesus. Nós vimos lá, interessante que eles também querem matar Lázaro, viu, gente? Eles também têm interesse em matar Lázaro. Mas olha assim, e aí alguns deles foram ter com os fariseus, disseram o que Jesus tinha feito. E depois os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram um conselho dizendo, que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se deixarmos assim, todos quererão nele e virão os romanos e tiramos no nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Aí o versículo 53 fala que desde aquele dia todos eles se consultavam para ver como que ia matar Jesus. Jesus, pois, não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E aí estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E buscavam, pois, Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo, o que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então, aí aqui vai começar agora a história de como eles vão prender Jesus e vai crucificá-lo, né? Nós já lemos isso até hoje ali mesmo no livro de Lucas e como continuaremos lendo amanhã no livro o Evangelho segundo escreveu João. Amém? Muito obrigada a todo mundo aí. É uma leitura forte, intensa, né? Porque os evangelhos são muitos acontecimentos e a gente vai contando um a um e a vontade é de falar tudo, mas tem que ser um intensivão assim, porque a gente precisa só compreender como que os fatos se deram, tá bom? Muito obrigada, vocês que estão aí. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.